Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ícaro e hoje na nossa aula de ciências nós vamos estudar as ligações químicas. As habilidades que nós devemos desenvolver estão relacionadas a investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. E também identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. As ligações químicas, esse universo bem interessante de ser estudado, tá? Elas são bem interessantes porque quando nós falamos de ligação química, a natureza, na natureza, tudo que tem na natureza, ela busca atingir um estado de equilíbrio, tá? Ou uma certa estabilidade. Certo? E os gases nobres, aqueles gases que estão presentes lá na tabela periódica, na última coluna, tá? Que vocês devem lembrar disso, os gases nobres, exceto o hélio, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência e eles são considerados muito estáveis, eles são altamente estáveis, tá? Todos os demais elementos químicos têm um número diferente de elétrons nessa camada de valência, então seus átomos raramente são encontrados livres. Ao analisar esses elementos químicos, os cientistas perceberam que a maioria dos átomos se estabilizava quando tinha configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na última camada. Observe aqui na imagem, nós temos o seguinte, nós temos na letra A, ali na imagem A, o átomo de argônio, tá? O átomo de argônio, o elemento químico argônio, ele é classificado como um gás nobre e apresenta 8 elétrons na camada de valência. Veja comigo para a gente poder contar esses elétrons e você perceber isso, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 elétrons na sua última camada de valência, tá? Então ele é considerado um elemento estável. Na imagem B, você tem ali o alumínio, tá? O alumínio é classificado como um metal e tem 3 elétrons na sua camada de valência, que são esses aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, ele é diferente ali do elemento químico argônio, que tem os seus 8 elétrons na camada de valência, o que gera uma estabilidade aí para esse elemento químico, tá? Para esse átomo. Continuando nossa aula, os cientistas perceberam que a maioria dos átomos se estabilizava quando tinha configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na última camada de valência. E aí veio o Gilbert Lewis, tá, que foi um grande pesquisador, em parceria com outros estudiosos também, outros pesquisadores, e eles desenvolveram a regra do octeto, tá, que diz o seguinte: a maioria dos átomos se torna estável quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. É importante ressaltar que essa regra não se aplica a todos os elementos da tabela periódica. Vamos lá. Os átomos, para se estabilizarem de acordo com a regra do octeto, eles tendem a perder, receber ou compartilhar elétrons, originando o que a gente chama de ligações químicas, que elas são classificadas da seguinte maneira. Nós temos as ligações iônicas, temos ali as ligações covalentes e ainda as ligações metálicas, tá? Só que antes da gente estudar as ligações químicas, é importante compreender o conceito de íon, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá. Íons. Nos átomos, o número de elétrons ele é igual ao número de prótons, tá? Lembra que os elétrons eles estão orbitando ali ao redor do núcleo desse átomo, tá? E dentro ali da parte, no núcleo desse átomo, nós temos ali os prótons, certo? E aí, quando você tem o número de elétrons igual ao número de prótons, eles são classificados como eletricamente neutros, certo? Os átomos podem ganhar ou perder elétrons, e nessas situações, o balanço entre as cargas positivas do núcleo e negativa da eletrosfera deixa de ser nula, tá? O átomo, então, se transforma em uma partícula eletricamente carregada, que é o que nós chamamos de íon. Nós temos os ânions e os cátions, tá? Esse íon ele pode ser um ânion ou ele pode ser um cátion. Quando o átomo ele ganha elétron, o íon é denominado de ânion. Repetindo, quando o átomo ele ganha elétron, o íon é denominado de ânion.
Os ânions têm carga total negativa. Ou seja, quando ele ganha elétron, ele vai ficar com a quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons presente no núcleo. Então, nesse caso, por isso que ele tem uma carga total negativa, tá? Agora, quando um átomo ele perde elétrons, o íon ele é denominado de cátion, ou seja, ele apresenta carga total positiva. Repetindo mais uma vez, quando um átomo ele perde elétron, esse íon formado é chamado de cátion, tá? Então ele vai apresentar uma carga total positiva, já que ele vai ter uma quantidade de prótons, né, maior do que a quantidade de elétrons, e os prótons ele tem carga positiva. Observe a imagem para poder ficar mais claro e você compreender melhor o que eu acabei de explicar. Nós temos a primeira representação, diz o seguinte: quando um átomo X, um átomo qualquer, tá? Ele recebe elétrons, ele torna-se um íon negativo, ou seja, um ânion, tá? Então observa na imagem. Ali primeiro eu tenho um átomo com 2 elétrons, certo? Eu tenho 2 elétrons ali, e aqui esses elétrons presentes aqui na camada de valência, certo? Vai entrar mais um, ou seja, ele vai ganhar um elétron. E você percebe que agora são 3 elétrons aqui presentes, tá? Então, nesse caso, quando esse átomo ele recebe um elétron, ele vai se tornar um íon negativo ou chamado de ânion, ou seja, ele vai adquirir uma carga elétrica ali negativa porque ele vai ter uma quantidade maior de elétrons em relação ao número de prótons, tá? Agora, quando o átomo, seja qual for, né, um exemplo, quando um átomo ele perde elétrons, ele torna-se um íon positivo, ou seja, um cátion. Observe aí na imagem, você tem aqui 2 elétrons, tá? E aí esse átomo ele vai perder um elétron. Quando ele perde um elétron, vai ficar somente um único elétron aqui, certo? Então, nesse caso, ele vai ter aí no núcleo, tá? Como representa na imagem, ele tem 2 prótons aí, né, que é carga positiva, e ele vai ficar somente com um elétron negativo. Então, nesse caso, ele vai se tornar um íon positivo, porque ele tem uma quantidade maior aí de prótons do que o número de elétrons. Agora sim, vamos falar sobre as ligações metálicas, especificamente falando sobre a ligação iônica, tá? O que é a ligação iônica? É quando ocorre a transferência de elétrons na formação de íons, tá? É necessário que os íons sejam de cargas opostas, ou seja, um dos átomos precisa perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Ocorre entre, muito importante isso aqui, tá, pessoal? Ele vai ocorrer, esse tipo de ligação química, tá? Ligação iônica, ocorre entre metais e não metais e também pode acontecer entre metais e hidrogênio, certo? Observa nessa imagem abaixo, do que nós temos aqui na tela, tá? Nós temos o átomo de sódio, certo? Esse átomo de sódio, na sua última camada de valência, ele tem um elétron aqui, certo? Esse elétron ele é transferido para o átomo de cloro. Vamos contar a quantidade de elétrons do átomo de cloro para a gente poder entender como que acontece esse processo. Eu tenho na última camada do átomo de cloro, eu tenho 2 elétrons aqui, ó, 2 mais 2, 4, tenho 6 e 1 aqui, 7. Eu disse para vocês, para que ele possa se estabilizar, né, se tornar estável, ele precisa ter 8 elétrons. Então, nesse caso, o átomo de sódio ele vai transferir um elétron ali para o átomo de cloro, adquirindo 8 elétrons ali na camada de valência do átomo de cloro. Então, nesse caso, ele vai se tornar estável, certo? E aí, esse átomo de sódio, ele vai ficar com uma carga ali positiva, tá? Já que ele perdeu um elétron, ele transferiu esse elétron, e o cloro vai ficar com carga total negativa, tá? Como você observa ali na imagem também. Já a ligação covalente, tá? Ela ocorre por meio de compartilhamento de elétrons, certo? Como todos os átomos precisam adicionar elétrons às suas últimas camadas para complementar o octeto, né? Ou seja, os 8 elétrons, somente o compartilhamento garante a quantidade de elétrons necessária. Ocorre entre, importante também, tá? Ocorre entre não metais, certo? E ocorre entre os não metais e o hidrogênio. Vamos lá. Observe a imagem no canto inferior esquerdo da tela, que você observa que nós temos 2 átomos de hidrogênio,
e um átomo de oxigênio. Sendo que esse átomo de oxigênio, ele tem, observa aqui junto comigo a quantidade de elétrons, tá? Eu tenho 2 elétrons aqui, mais 2 aqui, 4, um aqui 5 e outro aqui 6, tá? Então tem 6 elétrons, tá? Quando esses átomos, tá, eles se juntam, o átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio, essa quantidade ela vai aumentar. Perceba, agora eu tenho aqui ó, os 2 átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio, e aí houve nesse processo aí o que a gente chama de compartilhamento de elétrons, né? Então você vai ter aqui ó, 2 elétrons aqui, mais 2 aqui, 4. E agora você tem 2 aqui, um que já era do oxigênio e o outro do hidrogênio, que houve esse compartilhamento, assim como esse outro aqui, tá? Então no total, aqui nós vamos ter aqui 8 elétrons, tá? Então 2, 4, 6, 8 elétrons, levando aí a estabilidade, tá? Isso você observa também nessa outra imagem ali da tela, tá? Onde você tem um enxofre, tá? Fazendo esse compartilhamento de elétrons ali com o oxigênio. Então, observe que há essa estabilidade na última camada de valência e assim você vai ter a presença de 8 elétrons ali, facilitando o processo dessa ligação química, para que essa ligação química ocorra. A ligação metálica, que ela ocorre entre os átomos de metais, tá? O nome já é bem sugestivo, tá? As substâncias formadas, elas são denominadas de substâncias metálicas, tá? Então, nesse caso, os átomos apresentam forte tendência a doar seus elétrons da camada de valência, formando o que se chama aí de mar de elétrons, tá? Naquela imagem animada que eu coloquei no canto, você observa que aquelas bolinhas mais escuras, né, menores, estão bem agitadas, é o que caracteriza esse tipo de ligação química, tá? Então, nesse caso aí, essa tendência que apresenta, essa forte tendência de doar os seus elétrons aí, faz com que ocorra essa movimentação aí de forma maior, tá, desses elétrons, e aí isso é comumente chamado de mar de elétrons. Substâncias simples e compostas, tá? Já que nós estamos falando de ligações químicas, a gente também fala de substâncias simples e compostas, tá? O que seria uma substância simples? Tá? É aquela substância que existe apenas átomos de um mesmo elemento químico. Como exemplo que nós observamos aqui, nós temos o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio, ou seja, é o mesmo elemento químico, tá? Assim também como o gás ozônio. O gás ozônio, a representação dele ali é O3, que é formado por 3 átomos de oxigênio, tá? Então, ou seja, é o mesmo elemento químico. Já quando se fala de substâncias compostas, nós temos ali a seguinte informação: são formadas por 2 ou mais elementos químicos, tá? Olha o exemplo que nós temos aqui, ó, a água, né? A água, que é H2O, é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, nós temos 2 elementos químicos envolvidos no processo da formação da água, tá? O gás carbônico, da mesma forma, CO2, eu tenho 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E o cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Ele é formado por 1 átomo de cloro e 1 átomo de sódio, tá? Então, nós temos aí exemplo de substâncias que são consideradas compostas, quando elas são formadas, né, por mais de um elemento químico aí, 2 ou mais elementos químicos. Certo. Essas ligações químicas, quando a gente fala de ligações químicas, a gente também precisa entender como que se comporta nessas substâncias nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, a representação que nós temos ali no primeiro ponto, que é o sólido, certo? O sólido ele vai apresentar volume e forma definida, certo? A força de atração é intensa e as partículas apenas vibram. Se você observar na imagem que você vê ali, quando essa substância está no estado sólido, as moléculas, né, os átomos ali que formam essa substância, elas estão bem juntinhas, né? Ou seja, elas não têm uma movimentação livre. Então eles apenas vibram, esses átomos ali apenas ficam vibrando. Já o estado líquido, ele vai ter um volume definido e a forma do recipiente na qual estão armazenados. Ou seja,
Um líquido, se você colocar ele num recipiente que tem formatos diferentes, aquele líquido ele vai também apresentar o formato daquele recipiente que ele foi colocado, tá? Diferente do sólido. O sólido ele tem essa forma definida, tá? E o líquido é que ele vai apresentar a forma daquele recipiente que ele está ali inserido, certo? A força de atração são menos intensas do que comparado com o sólido, certo? Aqui nesse caso, as moléculas quando eles estão ali no estado líquido, os átomos que compõem aí no estado líquido, elas têm uma movimentação, tá? Um pouco mais livre do que comparado com o estado sólido. Então, essas forças de atração elas são menos intensas comparadas aí com o estado sólido. E o estado gasoso, tá? Não tem forma e nem volume definido, certo? Então a força de atração ela é muito baixa e os agregadores atômicos que compõem as substâncias ficam distantes uns dos outros, ou seja, esses átomos aí eles ficam, digamos que, se movimentando de forma mais livre, né, mais intensa. Então isso aí é o que caracteriza a substância no estado gasoso. Observa a imagem. Aqui na imagem, talvez você já deve ter visto isso aí no seu livro didático, na internet, enfim, é muito comum, tá? A gente vê que as mudanças de estado físico da matéria, que nós temos aqui o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Essas palavrinhas que estão relacionadas à mudança de estado físico da matéria, é importante que você aprenda, né? E tenha isso aí guardado, porque você vai usar isso aí durante vários anos da sua vida estudantil, então é importante que você saiba diferenciar cada uma delas. Primeiro, eu tenho ali o gelo, né, a água no estado sólido, certo? Os átomos que formam ali a água no estado sólido estão bem agregados, né, bem próximos uns dos outros. E aí, quando esse gelo derrete, vai para o estado líquido, eu chamo isso de fusão, tá? Então, a fusão é o nome que eu dou, certo? Para essa mudança de estado, tá? Que acontece do estado sólido para o estado líquido, ok? Quando quando essa substância vai do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de evaporação, tá? A evaporação é o nome que se dá para essa mudança de estado aí da matéria, tá? Sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. No sentido contrário, quando sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, eu tenho aqui a condensação, tá? A condensação, a setinha já está apontando no sentido contrário. Então você tem aí a água saindo do estado gasoso e voltando para o estado líquido, que é o que nós chamamos de condensação. Um exemplo bem prático que você pode perceber é quando você pega um copo com água gelada, né, uma garrafa, e coloca fora da geladeira. Depois de algum tempo, você percebe que esse copo ou essa garrafa ele fica molhado por fora. Isso ali é exatamente esse processo de condensação. A água que está no estado gasoso, quando ela entra em contato com essa superfície mais fria, acaba que ela condensa ali ficando no estado líquido, certo? E ainda nós temos a solidificação, tá? Que é essa mudança do estado líquido para o estado sólido, certo? Então, se você observar logo abaixo desse esquema, nós temos ali uma imagem que mostra ali a seta mostrando para o lado da direita o aumento da temperatura, né? E para o lado da esquerda uma diminuição da temperatura. Ou seja, quando sai do sólido para o líquido e depois para o gasoso, está acontecendo o quê? Um aumento de temperatura. Quando acontece de sair do estado gasoso, vai para o líquido e depois para o sólido, está acontecendo um resfriamento, ou seja, uma diminuição da temperatura. Tá? Então é importante você entender esse esquema, tá? Saber diferenciar o que é cada um deles para que você consiga compreender esses processos que estão relacionados à mudança de estado físico da matéria. Olha aqui essa outra imagem animada, que ela consegue ilustrar bem o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Ali no estado sólido, você observa que aquelas bolinhas de cor azul que indicam os átomos, tá? Eles estão bem agregados, né? Bem próximos ali uns dos outros, e elas apenas vibram, né? Elas não têm uma movimentação livre, eles só ficam vibrando. Já quando acontece o aumento da temperatura, que vai para o estado líquido, essas moléculas, esses átomos, tá? Eles têm um pouco mais de liberdade para poder se movimentar, certo? E no estado gasoso, quando a temperatura aumenta mais ainda, você tem uma movimentação bem livre, né, desses átomos aí que compõem essa estrutura. Então você tem uma movimentação bem intensa, na verdade, aí desses átomos.
Nós vamos observar um vídeo agora que fala um pouco sobre a sublimação do iodo, para que você possa compreender um pouco melhor e tornar a nossa aula mais interessante também. E logo após o vídeo a gente continua com a resolução de exercício. E aí galera, esse é mais um Química Bruta e hoje a gente vai fazer uma fumaça roxa. Vamos lá, o que eu vou precisar nesse experimento? Uma fonte de calor, no caso lamparina, um becker, um tripé e uma tela para aquecimento, um vidro de relógio para depois cobrir o becker e iodo ressublimado. Então o que eu faço nesse experimento? Eu pego o becker, coloco um pouquinho só de iodo, aí eu começo a esquentar ele e em seguida a gente vai fazer algumas coisas e a gente vai observar o que acontece. Beleza? Então galera, o que a gente viu aqui foi o quê? O iodo, ele simplesmente passou do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, é o que a gente chama de sublimação. E esse gás ele tem essa coloração roxa. Quando eu coloco o vidro de relógio na superfície, a gente observa aquela coloração prata, é o iodo voltando ao estado sólido porque ele encontrou uma superfície fria. Vamos praticar agora, pessoal? Vamos lá. Primeira questão diz assim: o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e açúcares, e substâncias minerais, como por exemplo o fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligação covalente e iônica, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, tá? Pessoal, é importante vocês ficar atentos a essas palavras, né, que são consideradas palavras de comando da questão, como, por exemplo, respectivamente, que indica nessa mesma ordem, tá? Então, é importante ficar ligado nisso. A nossa alternativa A diz assim: a ligação covalente se faz por transferência de elétrons e a ligação iônica pelo compartilhamento de elétrons com os spins opostos. A letra B, a ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de cargas. A letra C, a ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por meio de união de átomos em complexos químicos. E a letra D, a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por meio de transferência de elétrons. De acordo com aquilo que a gente viu na nossa aula de hoje, a resposta correta aí é a letra D, tá? A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência de elétrons. Vamos para a nossa segunda questão. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se, letra A, a ruptura das ligações metálicas, letra B, a existência de elétrons livres, letra C, a existência de prótons livres, ou a letra D, ao ponto de fusão baixo.
Pessoal, a gente falou sobre ligação metálica hoje, eu acho que você deve ter entendido bem, né? Quando eu falei sobre ligações metálicas para você, do principal ponto que eu falei aqui está relacionado exatamente aqui ao que diz na letra B, tá? A existência de elétrons livres. Então, nesse caso que chamamos de mar de elétrons, né? Então, alternativa correta, letra B. Terceira questão. Em um laboratório, dois elementos, A e B, encontram-se em recipientes separados. O elemento A pertence ao grupo dos metais alcalinos, enquanto o elemento B pertence ao grupo dos halogênios. Ambos os elementos possuem uma grande diferença na eletronegatividade. Ao combinarem-se, o elemento A perde um elétron, tornando-se um cátion, enquanto o elemento B ganha esse elétron, transformando-se em um ânion. Considerando essa situação, qual tipo de ligação ocorre entre os elementos A e B? Letra A, ligação covalente. Letra B, ligação metálica. Letra C, ligação iônica. Ou a letra D, ligação polar. Então, de acordo com a nossa aula de hoje, a alternativa correta aí é ligação iônica, certo? Quarta questão. Em uma indústria de produção de fios condutores, os engenheiros utilizam um determinado metal conhecido por sua excelente condutividade elétrica. Esse metal é composto por átomos que possuem uma estrutura cristalina especial, na qual os elétrons mais externos dos átomos são compartilhados de maneira única. Diante dessa situação, qual é o principal fator que contribui para a alta condutividade elétrica desse metal? Letra A, presença de elétrons localizados em órbitas específicas. Letra B, ligações covalentes entre os átomos. Letra C, existência de elétrons livres na estrutura metálica. E a letra D, formação de íons positivos e negativos. Então, o que contribui aqui para a alta condutividade, né, elétrica desse material é exatamente aí a letra C, né, o que diz na letra C, existência de elétrons livres na estrutura metálica, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre as ligações químicas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até logo. Tchau, tchau.